Olá, querido amigo, estamos aqui para o estudo 15 e vou dizer uma coisa para ti, esse é o nosso último estudo. Foi maravilhoso poder estudar a palavra de Deus com você e com o nosso guia Ensinos de Jesus. Se você gostou desse estudo, você pode começar agora a divulgar para outros amigos, parentes, para que eles possam fazer. E aí você pode me perguntar, pastor, onde é que eu vou conseguir esse estudo? Na internet, se você botar lá estudo bíblico, PDF, ensinos de Jesus, dá para baixar, dá para as pessoas imprimirem, dá para as pessoas preencherem, para que também possam fazer o estudo. Nosso objetivo é que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, assim como você que está sendo abençoado. Hoje eu quero fazer um estudo com vocês, o último, que vai ser o seguinte tema: o que Jesus ensinou sobre a igreja. Sabe que essa palavra igreja vem depois, ou melhor, a partir de Jesus. Nos tempos antigos, as pessoas se dirigiam à igreja de uma outra maneira. Por exemplo, na época de Jesus chamava que era sinagoga. Na época de Salomão tinha o templo de Salomão. Na época de Moisés tinha o santuário, o tabernáculo. Mas Jesus fala a palavra igreja. E essa palavra igreja vem do grego eklesia, que representa pessoas. Quando um grupo de pessoas se reúne para adorar a Deus, isto é igreja. Muitas pessoas confundem igreja com isso aqui, com o templo. Essa aqui é uma imagem suposta tentando fazer o Templo de Salomão, que foi uma das construções maiores que já houveram de todos os tempos. Mas templo, o edifício é uma coisa, é um lugar de adoração. Igreja é gente. Igreja são pessoas. Jesus falou assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Você sabia que pode ser até na sua casa uma igreja? Você sabia que num lugar que tiver 2, 3 pessoas invocando e adorando o nome de Jesus, ali é uma igreja? Agora eu quero mostrar para vocês que seja numa casa, seja num templo, aonde for, existe uma igreja verdadeira. Existe um povo de Deus que está com a verdade. Existe um povo de Deus que ainda está conhecendo essa verdade. Quero te perguntar, você está no povo de Deus com a verdade? Você está vivendo tudo que Deus espera? Você estudou 15 estudos, estamos encerrando hoje, para que você viva a verdade. Lembra o que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Deus quer que você pertença à igreja verdadeira, ao povo que vive a verdade. Falou Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos pertencer à igreja verdadeira. Pergunta é, quem é o fundador da igreja cristã? Mateus 16, o verso 16 e 18. Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que é o fundador da igreja? É muito provável que você já ouviu alguém falar assim, que Pedro foi o fundador da igreja. Que Pedro foi o primeiro líder espiritual e ele foi o fundador, e alguns botam ele como o primeiro papa. E botam um grau que nós devemos até adorá-lo por ter sido fundador da igreja. Hoje nós precisamos estudar com mais calma esse texto para entender se realmente Pedro foi o fundador da igreja ou não. Para isso, olha aqui na tela e vamos ler de novo. Olha o verso 16. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo. E aí no verso 18, Jesus falou para Pedro, né? Também te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos agora ler a palavra Pedro. Pedro significa Petros em grego. Petros.
Então Pedro é uma pessoa e o nome de Pedro significa pedra pequena ou seixo, entendeu? Então Pedro é Petrus, pedra pequena ou seixo. Mas quando diz sobre esta pedra edificarei, aquela palavra pedra significa petrai. E petrai é uma rocha, é uma pedra, é um fundamento. E aqui não se refere a Pedro, se refere a Cristo, porque ele diz que é o fundamento, que ele é a rocha. Vamos então entender, Pedro é o homem. Agora a rocha é Cristo, o fundamento da igreja. Então esse detalhe gramatical é importante. No grego, Jesus, se quisesse dizer literalmente sobre ti, Pedro, ele poderia ter repetido Petros, mas ele mudou para Petra, que abre o espaço para entender que ele está falando de algo mais sólido e universal do que apenas a pessoa de Pedro. Para você entender aqui, era mais ou menos assim, Jesus falando assim, Pedro, você está dizendo quem que eu sou? E Pedro falou assim, você é o Cristo. E Jesus falou, e você é o Pedro. E eu quero dizer uma coisa para você, Pedro, sobre esta pedra. E quando Jesus falou sobre essa pedra, ele apontou para ele mesmo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque falando pedra, petrai, era rocha. Então quando Jesus falou sobre essa pedra, ele não apontou para Pedro, ele não apontou para uma pedra, mas ele apontou para ele mesmo. Pedro, vou dizer uma coisa, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pastor, você não está forçando o texto? Será que é isso mesmo? Nós vamos ver mais textos que vão comprovar que Jesus é o fundador da igreja. Vamos lá. Quem que o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Efésios 2, verso 19 a 21. Assim já não somos estrangeiros, peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, pois somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Agora, Paulo clarificou tudo, não foi? Porque Paulo fala assim, nós estamos falando de igreja, da família de Deus, mas eu quero dizer para vocês que ele mesmo, Cristo Jesus, é a pedra angular. Você sabe o que é pedra angular? É aquela pedra principal do fundamento. Então Jesus é o fundamento. Ele diz aqui, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é o que fundou. Ele é a pedra angular. Então não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é João. Quem fundou a igreja cristã? Quem é a pedra angular? Jesus Cristo. Muito bem, próxima pergunta. Qual que é o desejo grande, o grande desejo de Cristo para com a sua igreja? Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Atenção, Jesus é o fundador da igreja. E essa igreja, ele tem um desejo, que ela se apresente ao mundo, sem mácula, sem defeito. O que é isso? Deus querendo ter um povo diferente, santo. Enquanto nós temos um mundo cheio de problemas, cheio de pecados, Deus quer ter um povo santo para ser diferenciado. Olhe bem para mim e se atente com o que eu vou te dizer. Em todo o período da história, Deus sempre teve pessoas que representaram o seu nome. Deus sempre teve pessoas que se diferenciaram do mundo. Quando Deus chamou o povo de Israel, ele chamou por um propósito para esse povo de Israel ser uma bênção e mostrar a glória de Deus para os outros povos. Quando Jesus estabelece a sua igreja, ele tem um objetivo, que essa igreja possa mostrar o amor de Jesus para todo mundo. A maioria das pessoas não estão vivendo com Deus. Então, qual é o objetivo da igreja?
mostrar o amor de Deus ao mundo. É por isso que ele falou, vai estar sem mácula, sem mancha, porque o amor de Deus é perfeito. A igreja não é um clube, uma instituição, mas a igreja é uma organização com o poder de Deus para pregar o evangelho, para mostrar o amor, para salvar e para levar a mensagem de salvação a todas as pessoas e também a mensagem que Jesus vai voltar e que nós vamos ter a vida eterna com Jesus. Então agora eu falei para vocês que nós queremos fazer parte da igreja verdadeira. Quais são as características da igreja verdadeira? Quais são as características? Vamos ver algumas delas. Primeiro, guarda todos os mandamentos de Deus. Olha só, vou abrir aqui rapidamente Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, nós já lemos em outros estudos, esse texto diz assim, irou-se o dragão contra a mulher. Então o diabo, a mulher é o povo de Deus, a igreja de Deus, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, ou seja, um pequeno povo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o que você vê aqui? O povo de Deus guarda os mandamentos. Olha, Apocalipse 14, o verso 12 diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você quer saber se você pertence à igreja verdadeira do tempo do fim? É a igreja que está guardando todos os mandamentos de Deus. Se você está conectado a qualquer grupo religioso que está guardando 6 dos 10 mandamentos, 8 dos 10 mandamentos, 9 dos 10 mandamentos, Jesus está te chamando a você se conectar com os fiéis que guardam todos os mandamentos de Deus. Próxima característica dessa igreja verdadeira, teria uma mensagem singular para pregar contida em Apocalipse 14, 6 a 12. Quando eu vou aqui no próprio Apocalipse 6 a 12, aparece 3 mensagens angélicas, são 3 anjos dando uma mensagem, olha só, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar sobre os que se assentam à terra, a cada tribo, nação, língua, povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A outra mensagem, caiu a grande Babilônia, que é o engano, as pessoas que estão querendo enganar e dando de beber a todas as nações o vinho da fúria e da prostituição. E a última mensagem, se alguém adora a besta e a marca, a imagem, e tem sobre a mão, também beberá do vinho da cólera de Deus preparado, o cálice da sua ira. Deus pegou essa igreja e falou assim, em outras palavras, vocês têm que dar uma mensagem sobre o juízo de Deus, sobre... Tem muita gente que está em Babilônia. Babilônia é a prostituição da palavra de Deus, que está no engano. Vocês precisam levar a verdade. E vocês precisam dizer que tem a marca da besta. A marca da besta são todos aqueles que estão vivendo o falso evangelho. E Deus quer que nós possamos viver todos os mandamentos, inclusive o selo de Deus, o sinal de Deus, que é o 4º mandamento, o dia da adoração verdadeiro. Então, essa mensagem precisa ser pregada. Presta atenção. Você está numa conexão religiosa que está fazendo justamente essa propagação dessa fé, dessa mensagem. Deus está te convidando para você viver a mensagem de Deus para este tempo do fim. Há um grupo de pessoas que se preocupa em levar a palavra e a mensagem de salvação. Próxima característica da igreja verdadeira seria um movimento mundial. Vamos agora abrir Mateus capítulo 24, o verso 14. 24, o verso 14. Olha só. Vamos aqui, diz assim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Atenção. O evangelho será pregado a todo o mundo. E o evangelho é que Jesus veio, morreu, ressuscitou e que Jesus vai voltar. Você sabia que o nome adventista é igreja que crê na volta de Jesus? Um dia eu estava pregando num lugar e perguntei
para as pessoas assim: vocês creem na volta de Jesus? Creem. Então vocês são adventistas. Aí uma pessoa ergueu a mão e falou assim: não, eu não sou adventista, eu pertenço à denominação tal. Mas aí eu perguntei de novo: você crê na volta de Jesus? Creio. Então se você crê, você é um adventista, porque igreja adventista, a palavra adventista é advento, é todo aquele que crê na volta de Jesus. Então, se você crê na volta de Jesus, levante sua mão. Levantou? Se você levantou a mão, você é um adventista. E do sétimo dia? Por que do sétimo dia? Porque o sétimo dia é um dos mandamentos de Deus, o mandamento esquecido. Então nós somos a igreja que crê na volta de Jesus e uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Está conseguindo prestar bem atenção aí? Entender as características do povo de Deus? Deus tem uma igreja visível e Deus tem uma igreja invisível. Deixa eu explicar para você essas duas coisas. Eu vou começar pela igreja invisível. Sabe o que é igreja invisível? Deus vai ter gente salva de todas as denominações. Tem gente da igreja católica, da igreja assembleia, da igreja quadrangular, da igreja congregação, da igreja batista e tantas outras. Deus tem gente sincera em todas as igrejas. Tem gente que tem pouco entendimento da palavra de Deus, mas no entendimento que tem, essa pessoa é fiel. E é por isso que Deus é bom, porque Deus julga não se a pessoa seguiu tudo da Bíblia, mas dentro do conhecimento que ela tinha, se ela foi fiel. Deus tem gente em todas as igrejas. É o que nós chamamos de igreja invisível. Mas Deus tem uma igreja visível. Também a igreja da profecia no tempo do fim, da qual a Bíblia chama do remanescente fiel. A igreja que guarda os mandamentos, tem o testemunho de Jesus e que acredita e vive que Jesus vai voltar e prega sobre isso. E essa é a igreja adventista do sétimo dia. Deus está te chamando para você fazer parte dessa igreja da profecia, a igreja visível, a igreja remanescente, ser fiel a Deus em todos os momentos. Haverá uma grande bênção para você, para sua família, em fazer parte da igreja verdadeira. Lembra? O povo que tem a verdade, seguindo toda a palavra de Deus. João 10:16, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, e a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Tem muita gente que está em vários apriscos. E Jesus está chamando agora todos para pertencer ao povo de Deus, da profecia, a igreja verdadeira do tempo do fim. Existem pessoas sinceras, já disse, em todas as igrejas. Eu quero terminar esse estudo fazendo uma ilustração com você, para você entender o que Deus está esperando de você hoje. A primeira imagem que eu quero mostrar para vocês aqui é uma imagem escura. Está vendo essa tela aqui? Uma imagem escura. Quando nós começamos esses estudos há 15 semanas atrás, para quem faz uma vez por semana, há 15 estudos atrás, tinha gente que estava com essa tela, totalmente na escuridão. Não lia a Bíblia, não conhecia a palavra de Deus, não sabia de nada. Mas aí começou a estudar a palavra de Deus. E veio uma pequena luz. Sabe, tem gente que lê a Bíblia de vez em quando, conhece um pouquinho e está vivendo como se fosse uma vela. Essa pessoa que está vivendo como se fosse uma vela, ela tem uma luz. A luz de uma vela é melhor que uma escuridão, não é? Você já não está, porque você está numa escuridão, é terrível. Você está eu tive uma vez numa caverna, escura, mas pensa no breu. Quando você tem uma vela, já te ajuda, já te dá paz. Você já não vai, talvez, cair num buraco, em alguma coisa, você vai poder se guiar. Mas Deus quer mais luz do que vela. Tem gente que já saiu da vela e foi para a lâmpada. E uma lâmpada é melhor que uma vela, não é? Porque se você tiver uma vela,
mas pode vir um vento e pode apagar. Mas se você tem uma lâmpada, já clareou, já trouxe mais luz. Tem gente que começou a estudar mais a Bíblia e começou a clarificar, a entender mais os propósitos de Deus. Mas acima da lâmpada incandescente já tem a lâmpada de LED, que deixa mais claro ainda, porque eu sou da época daquela lâmpada de 40 watts. A lâmpada de LED brilha, é muito melhor. E quanto mais luz, mais fácil de ser guiado. E essa luz aqui? A luz do sol. Porque quando você está num dia que tem aquele sol grande, e aquele sol brilhando, e aquele sol mostrando o caminho, você não precisa de lanterna, de vela, de lâmpada, porque tem um sol brilhando. Durante esses 15 estudos, você recebeu o sol brilhando. E Deus quer que agora essa luz fique brilhando na sua vida. Eu quero me dirigir às últimas palavras a vocês com essa imagem. É sobre essa imagem que eu fico todos os dias ansioso, aguardando a volta de Jesus. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai cumprir todas as promessas que ele fez. Não há promessa maior na Bíblia do que a volta de Jesus. Quando ele voltar, ele vai perguntar para você o que você fez com a luz que eu te dei. Se você estivesse no escuro, eu te entendo. Se você tivesse uma vela, eu te entendo. Mas agora você recebeu os ensinos de Jesus. Você estudou a palavra. Você pôde receber a luz da salvação. Será que você vai voltar para a escuridão? Será que você vai ficar preso neste mundo que está cheio de pecado? A escuridão, esse mundo é podre. Jesus está te chamando para você viver na luz dele. Jesus está te chamando, a partir de agora, para você tomar uma decisão de você viver na igreja verdadeira. Deus quer que você tome a maior escolha da sua vida, que você seja batizado e siga com o povo de Deus até a volta de Jesus. Eu, como pastor, já sou pastor há mais de 25 anos. E eu descobri uma coisa. Tem gente que eu prego todas as séries, com todos os estudos, uma vez, duas vezes, e a pessoa fala, pastor, eu preciso de mais um tempo. Eu preciso pensar. Eu preciso resolver alguns problemas. Tem gente que eu posso pregar uma vida inteira e a pessoa não toma decisão. A pessoa fica vivendo para si. Fala, deixa eu primeiro ver isso, depois eu vou. Eu já entendi. É uma pena. Tem gente, queridos, creio, que às vezes faz um estudo, começa e já fala, eu já quero isso, pastor. Eu já quero me batizar. Eu já quero viver nessa fé. Eu não sei o que está passando no seu coração. Mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus está batendo a porta do seu coração. A Bíblia diz, palavras de Jesus, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus não está esperando a sua perfeição, meu querido. É só você aceitar. É só você falar assim, eu vou. Eu quero me unir. Eu quero me unir com esse povo de Deus. Deus vai te abençoar. Sua vida vai ser diferente. Você vai ser feliz. Você vai ter a vida eterna. Se você quer fazer isso, eu queria que você levantasse a sua mão. Na frente do computador, na frente do celular, na frente da TV, levante a sua mão. E fala assim, Senhor, eu quero pertencer à igreja verdadeira. Eu quero me batizar. Eu quero seguir os seus caminhos. Deus vai abençoar a sua decisão que você está tomando agora. Se tem alguém do seu lado, que abrace essa pessoa. Nós vamos fazer uma oração. E nós vamos ter um encontro marcado no céu. Porque muitos que vocês estão me ouvindo, eu nunca vou te conhecer. Mas eu, pastor Richard de Figueiredo, quero um dia estar no céu. E se eu não te conhecer aqui na terra, nós vamos nos encontrar lá no céu. E nós vamos falar como foi bom estudar a palavra de Deus. E nós vamos nos abraçar e viveremos para todo sempre. E sempre ao lado de Jesus. Que
Que Deus te abençoe, meu querido. Eu queria fazer uma oração com você, a última oração desses nossos estudos. Feche os seus olhos. Nosso Pai, obrigado por toda essa série dos estudos. E hoje eu quero entregar esse seu filho, essa sua filha que tomou uma decisão de pertencer ao povo de Deus, à igreja verdadeira, de se batizar, de viver para sempre contigo. Que o Senhor abençoe essa decisão. Hoje e agora eles têm luz, que essa luz possa conduzir o caminho deles para a verdade, para a vida, Senhor. Entrego este coração e clamo essa bênção no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e por todo sempre. Amém.